Temos aqui o aplicativo iPerf para testar um projeto de redes. Bom, muitas vezes a gente precisa testar a carga de um projeto de redes. Um exemplo, eu tenho um switch e eu quero verificar qual que é o limite de carga que ele aguenta. E o iPerf é uma ferramenta ideal para esse tipo de coisa. O iPerf ou iPerfs, o exemplo que eu vou mostrar, ele foi feito num sistema Linux, só que ele é feito para qualquer sistema operacional. Ele contém diversas versões para baixar e equipamentos que permitem você jogar uma quantidade de tráfego na rede e ver se ele chega do outro lado. E aí você consegue contestar o que está no meio do caminho. Então, um exemplo de aplicação é esse aqui. No caso, eu tenho esses dois switches. Eu tenho um link entre eles e eu quero colocar uma carga grande em cima deles. Eu tenho dois equipamentos para fazer esses testes. Uma coisa interessante no iPerf é que ele precisa de duas máquinas sempre. A gente vai ver como é que funciona. O iPerf é sempre feito numa máquina que transmite esse caminhão de dados e uma outra máquina que vê o que chega na outra ponta. Eu posso colocar mais máquinas, por exemplo. Vamos supor que eu tenho entre os dois switches um link de 1 gigabit. Então, eu tenho dois equipamentos aqui embaixo transmitindo a 1 gigabit cada um. A dois em cima recebendo a 1 gigabit. Óbvio, né, que vai ocorrer um gargalo entre switches, mas essa é a ideia. Eu vou estar jogando muito mais tráfego nos switches do que o link consegue comportar. E eu quero ver, então, quanto efetivamente eu consigo transportar. Se tiver tudo certo, aí eu vou conseguir passar por outro lado 1 gigabit por segundo. Mas, porém, às vezes eu posso ter um problema na fibra ótica, problema no cabo ou até mesmo problemas nos switches. E eu, de repente, verifico que estou transmitindo no máximo 50 megabits por segundo. É muito menos do que a velocidade para a performance máxima teórica dessa conexão entre esses dois switches. Eu posso fazer isso também na internet. No caso, eu posso jogar isso. No caso, um exemplo, eu tenho um cliente do meu lado, jogando um tráfego para o servidor na internet. E eu vou testar toda essa conexão. Então, eu preciso ter o servidor rolando na máquina. Eu não posso escolher qualquer servidor aleatoriamente também, né? Tem que ser uma máquina que está dentro da minha internet. E, para isso, existem alguns servidores do iPerf livres na internet que você pode testar também. Bom, outro exemplo de aplicação é uma conexão Access Point. Então, eu tenho aqui o servidor rodando no desktop esperando os dados, e aí o cliente no dele transmitindo no notebook. Eu testo isso quando eu estou perto do Access Point, e aí eu vou me afastando e refazendo todo esse teste. Porque quanto mais distante do Access Point, menos banda eu tenho. Aí eu vou conseguir com que o iPerf mide exatamente o quanto de banda eu tenho. Bom, no exemplo, duas máquinas funcionando como servidor e a outra funcionando como cliente. Só que eu preciso definir qual dessas vai ser o servidor e qual dessas vai ser o cliente. Tá, Samília, mas o que é cliente e o que é servidor? Bom, o servidor é aquele que recebe os dados e o cliente é aquele que transmite, que joga um caminhão de dados para a rede. E o servidor os recebe e anota esses dados. E o cliente joga o caminhão de dados. Bom, eu vou escolher o 63, o servidor 63 para ser o servidor e o abaixo para ser o cliente. No servidor, no 63, eu abro, se for no Linux, no caso, o seu sistema operacional, a tela de comandos. Se for no Ubuntu ou no Linux ou outros, a tela de terminal. Uma coisa bem interessante do iPerf é que ele é feito via de comando. Bom, aí você digita iPerf e espaço, -S. Vai aparecer uma mensagem na tela e essa mensagem ela vai congelar. Aí, para o próximo passo, você aperta Ctrl C e o servidor já vai estar funcionando. Muito fácil. No outro, a gente digita iPerf, espaço, -C e o endereço IP da máquina. Ele vai dar essa tela dizendo que ele começou e ele vai fazer isso por 10 segundos. Depois de 10 segundos, ele vai dar essa mensagem aqui dizendo que ele conseguiu ativamente transmitir. Bom, no caso aqui, eu tinha uma máquina com uma placa de 10 gigabits, jogando com uma outra máquina também a 10 gigabits. Mas eu só consegui 3,0 gigabits de tráfego de banda nessa conexão. Primeira coisa, a gente precisa saber se a minha máquina
consegue gerar tanto tráfego assim, em um teste bastante interessante que pode fazer o quê? Bom, rodar o iPerf tanto o servidor quanto o cliente na mesma máquina. Um exemplo, eu estou usando o sistema operacional Ubuntu e eu tenho duas telas terminais abertas na esquerda e eu vou rodar o servidor. Então, eu vou lá e digito na esquerda, iPerf, espaço, -S e dou Enter. E eu deixo lá e vou para a tela direita. Aí eu digito iPerf, -C, 127.0.0.1. Esse endereço IP é para você saber o endereço de qualquer máquina. Você pode digitar que não tem problema. O resultado dos dois lados das telas, a direita e da esquerda, ele me dá o mesmo resultado. Ele me avisa que eu consegui 28 gigabits por segundo, internamente, ou seja, o que está acontecendo é que aquela alimentação ela não é uma alimentação interna do meu barramento, nenhuma alimentação interna da minha máquina. Para isso, existem vários parâmetros que você pode configurar o iPerf. Um dos parâmetros importantes que existe é de qual é a forma de conexão, se ela é TCP ou UDP. Bom, TCP é quando o sistema espera que o outro lado mande respostas. Então, isso pode me limitar a quantidade de bits transmitido porque eu transmito um monte de pacotes e espero o servidor na outra ponta me responder. Se não vier com resposta, eu não transmito mais nada. Então, isso que aconteceu no teste que eu expliquei me deu 3 gigabits por segundo no link de 10 gigabytes. Por esse link é muito rápido, então eu transmiti muito rápido aquele conjunto inicial de pacotes e ficou esperando a resposta. Depois tive a resposta. Manda mais um pouco, manda mais um pouco, manda mais um pouco. Então, o TCP tem essa limitação. Se o link foi muito rápido, eu posso não conseguir sobrecarregar ele inteiro. Já o UDP, ele não tem essa burocracia toda de esperar que o servidor na outra ponta concorde ou confirme que recebeu consequentemente. No UDP, você consegue afogar literalmente o link, sem muitos problemas. Mas, no caso especialmente do iPerf, o parâmetro, se for, é o que o UDP, ele só transmitir 1 megabit por segundo. Isso tem que mudar. O TCP é isso que a gente viu no lado do servidor iPerf, espaço -S. No lado do cliente, iPerf, espaço -C, espaço e o IP do endereço. Em UDP, eu preciso colocar um "-U" no servidor. Aí eu digito iPerf, -S, -U e no cliente iPerf eu digito iPerf, -C, o endereço e "-U". E aí, quanto de banda eu vou querer gerar nesse caso aqui? São 500 M, que esse M significa 500 megabits. E se eu quiser 1 gigabit, Samília, aí você digita 1G. No caso do UDP, eu tenho mais uma vantagem. O UDP, ele também mede o jitter e a quantidade de pacotes perdidos. Olha só. Mas o que é jitter, Samília? Bom, eu vou te dizer. Jitter é a variação do atraso. É quanto que os pacotes vieram ordenados. Jitter não é atraso. Jitter é a variação do atraso. Então, por exemplo, todos os pacotes vêm com um atraso de milissegundos e o jitter é o 0. Se todos os pacotes vêm com atraso de 100 milissegundos, o jitter também continua sendo 0. Mas, se ele vem com 100 milissegundos e outro com 105 e outro com 95, aí eu vou ter um jitter de 5 milissegundos. O jitter é a variação do atraso, porque é importante em protocolos de tempo real. Por exemplo, telefonia IP é muito ruim em transferência de arquivos em banco de dados. Tem um impacto pequeno, mas o protocolo em tempo real com telefone IP e jitter grande é um grande problema. E ele também me dá um UDP, a quantidade de pacotes perdidos, quantos foram transmitidos e o quanto acabou sendo perdido no meio da comunicação. Bom, um outro exemplo e último exemplo da aplicação é que se eu quiser testar o QoS, a qualidade de priorização entre dos suítes. Um exemplo, eu tenho 2 suítes e eu tenho um link entre eles. Eu configurei ali a priorização. Um exemplo, priorizar o telefone IP. E eu quero ter certeza se ele está funcionando tudo. Eu troco 2 telefones por 2 computadores e eu vou rodar o iPerf 2 vezes uma nessas máquinas aqui na esquerda. Não deveriam ter nenhuma prioridade e outras, essas máquinas à direita, que estão à vila do telefone IP. Queria ser priorizado e aí vou ver se o tráfego de um lado atrapalha de outro neste teste.
Nesse teste aqui, se eu tiver feito a configuração do QoS, se o QoS estiver funcionando direitinho, eu vou ter a banga na direita, independente de eu ter carga, ou não na esquerda. Eu posso fazer esses testes. Eu faço aí no laboratório, bastante interessante para checar se eu estou com problema na minha priorização, ou se eu configurei errado, ou também talvez o meu switch não esteja fazendo a priorização direito. Determinação dos tipos de testes a realizar. Há 3 tipos básicos de teste. Temos o teste de desempenho, que é a caracterização de fluxo do atraso e até na variação no atraso, no tempo de resposta e na eficiência. E também temos o teste de estresse, que é a degradação do serviço com aumento de carga. Já no teste de falhas, temos uma caracterização de disponibilidade e precisão da rede. Embora seja mais caro, outros testes especiais podem ser feitos para gerenciamento, usabilidade e adaptação e a segurança. E também nesses testes temos outros testes que são típicos, que tem o tempo de resposta de aplicações, que é usado para medir o tempo para operações típicas realizadas pelo usuário, que seria iniciar um aplicativo, abrir um arquivo, salvar o arquivo, pesquisar e etc. Também temos o teste de vazão ou fluxo. Temos ele para uma aplicação particular ou para um grupo de aplicações, pois ele é medido em kilobytes ou por segundo ou até megabytes por segundo. E temos o teste de disponibilidade, que monitoram os erros e as falhas durante vários dias. E o teste de regressão. O teste de regressão é a verificação de que as aplicações que executavam estão corretamente na rede antiga que continuam rodando na nova rede, sem nenhum problema. O cronograma de teste. Para um projeto complexo de testes, que seria mais ou menos demorado mais do que uma semana, elaborar um cronograma evidenciando uma data inicial e uma data final. E também você tem que, nesse cronograma, incluir o responsável por cada tarefa principal que será feita. Com essas tarefas típicas temos escrever os objetivos dos testes e para critério da aceitação, para ficar tudo no jeito. Projetar a topologia para o ambiente de testes, determinar o hardware e software necessários para os testes, que seja tudo adequado e tudo na mesma especificação, que não dê algo errado ou tenha alguma falha no encaixe, por pedir um hardware errado e etc. Emitir o pedido de compra para o hardware e software se necessário, sem gastar mais do que é necessário do orçamento, nunca sendo abundantemente extravagante, pegando o que nunca vai ser usado. Escolher a ferramenta de testes, emitir o pedido de compra para as ferramentas de testes se necessário, dependendo ou não. Determinar outros recursos que serão necessários e providenciá-los. Escrever script de testes, instalar e configurar o hardware e o software, iniciar os testes, logar resultados dos testes, revisar e analisar os resultados, reduzir os dados de resultados se necessário, apresentar o resultado ao cliente e arquivar os resultados. Tudo com objetivo, né? Cada programa é assim. Tudo vai depender do que será feito o objetivo e a determinada função que será incluída. Ferramenta para testar uma rede. Há 3 tipos de ferramentas que podem ajudar a realizar esse teste. É a ferramenta de gerência e monitoração de rede,
que é para obter informações variadas sobre o tráfego, erros e etc. Quando tem a ausência, pode-se usar uns comandos que dão informação equivalente nos roteadores, que tem como um show de interface, show de processes e show de buffers. Outra alternativa são os analisadores de protocolos, que são bons para analisar o comportamento do tráfego e os erros, a otimização e a eficiência da taxa de broadcast e multicast, etc. E vai. E também ajuda a gerar o tráfego artificial durante os testes. A ferramenta especiais de teste e simulação essa ferramenta pode ser menos caro do que testar uma rede de verdade. Mas de uma forma geral é muito difícil fazer uma boa simulação que esteja perto do mundo real, que vai ter resultados diferentes. Ferramentas de gerência de nível de serviço. Ferramentas novas que analisam os testes para que irá ser Determinação do escopo do protótipo. Bom, esta é a primeira ideia a ser realizada. Ela consiste em dizer quais são os projetos e os recursos necessários para o projeto. E é ela também que decide quem será incluso ou não. Ele que decide quanto da rede que deve ser implementado para convencer o cliente, se vai satisfazer o cliente e convencê-lo de que essa é a rede necessária para ser usada. É também quem vai dizer os recursos como as pessoas, o dinheiro e o tempo necessário para a implementação e os equipamentos. Partindo daí, os próximos testes serão realizados em uma rede de produção, só que não no horário comercial. Após o fechamento desta rede, que não esteja sendo usada no seu horário comercial, de uso da própria empresa, será feitos os testes do seu protótipo. E nesses testes serão avaliados como ela vai se sair. Logo após esses testes, eles vão para a terceira etapa, que é onde de fato será usada no horário comercial, como se já fosse pronta para ser implementada. Uma vez que eu realizei esses testes e o escopo do projeto já foi decidido, eu vou realizar um plano de teste escrito. Mas o que vai conter nesse plano de teste escrito? Vai conter os objetivos dos testes e os critérios de aceitação. Será que eu consegui realizar esses objetivos? E quais são esses meus objetivos para que eu estou fazendo esses testes? 2. São os tipos de testes que serão executados. Eu devo detalhar quais são os testes que eu usei para testar o meu protótipo. Ou seja, se foi o exemplo do laboratório, se foi numa rede comercial, numa rede de produção fora do horário comercial, se foi numa rede de produção no horário de comercial, quais os equipamentos de rede e os recursos necessários. Se esses equipamentos, quais os equipamentos utilizados e os recursos, eu devo detalhar isso e então fazer o script do teste, detalhar ele mais ainda. E também um cronograma de testes, ou seja, como que eu fui planejando esses testes cronologicamente, entendeu? Então no primeiro mês eu fiz o meu teste em laboratório e ele foi aceito, os objetivos foram alcançados. Então no próximo mês a gente vai testar em uma rede de produção fora do horário comercial. E aí eu faço todos os testes nesse mês, no mês de junho. E aí então, vamos supor que no mês de julho eu vou começar a realizar os testes na rede de produção fora do horário comercial. Então, eu preciso montar esse cronograma de como eu vou realizar. Se vai ser semanalmente, mensalmente. Aí vai estar tudo escrito no projeto. Listar os objetivos dos testes é o passo mais importante. Os objetivos eles devem ser específicos e criteriosos e concretos.
esses critérios, eles devem ser de aceitação a partir do nicho que você está desenvolvendo esses testes, pois esse nicho ele tem objetivos específicos. Será que você está conseguindo concluir esses objetivos? Está dando certo? Então, essa parte de testes é muito importante, muito importante. Um pouquinho sobre cenário de teste. Mas para falar sobre esse cenário, eu vou relembrar um pouquinho o que é o caso de teste. Ele é um conjunto de diversas entradas de testes que possui uma condição de execução e resultados esperados para desenvolver um objetivo específico. Por exemplo, ele vai testar um caminho de determinado programa e verificar o cumprimento de um requisito específico. Ou seja, ele vai ter certeza que aquele caminho que o programa escolheu é o certo. Com isso, a gente consegue encontrar defeitos na estrutura do sistema. Tá, mas e aí? Como é que a gente vai criar esse nosso cenário de teste? Então, o nosso cenário de teste, ele serve para validar a funcionalidade do nosso sistema. Então, esse cenário, ele deve seguir algumas instruções para que tudo ocorra bem. Bom, e é com isso que a gente consegue encontrar onde estão os defeitos na estrutura interna do software. E é assim que a gente consegue também garantir que todos os requisitos do software eles sejam construídos plenamente como atendido. E a gente consegue ver diretamente todos os defeitos internos. Bom, os casos de teste, eles se baseiam nas plataformas de aceite. Então, para que isso ocorra, a gente precisa criar alguns cenários de teste. Um dos pontos principais para iniciar esse cenário de teste, a gente precisa definir uma forma objetiva de pré-requisito de teste, ou seja, deixar bem explicado e de forma objetiva, curta e rápida do que a gente realmente quer. Por exemplo, em um cadastro de chamada, a gente precisa de um usuário cadastrado e uma empresa. Um exemplo do cenário de teste é um cadastro de chamada. Para você fazer um cadastro de chamada, a gente vai precisar que o e-mail do cliente seja cadastrado no site escolhido. E é preciso, para realizar esse cadastro de chamada, um perfil de atendimento ligado à empresa. O ponto 2 é que a gente sempre atualize o nosso cenário de teste. É bom escrever os casos de teste de acordo com o definido pelo aceite. Ele pode ir mudando, por isso que é bom sempre ir atualizando. Bom, o terceiro passo é definir um bom título para o seu cenário de teste, porque assim ele fica de mais fácil entendimento e a pessoa consegue procurar e achar mais fácil entender sobre o que a gente está falando rapidamente. E é sempre bom deixar claro e específico na mão do desenvolvedor para que ele possa se basear e conseguir fazer mais vezes esses cenários de testes. O quarto passo é você enumerar os seus passos. É tipo colocar primeiro, segundo, para facilitar o seu cenário de teste. O quinto passo é você procurar escrever os passos de uma forma imperativa. E o sexto passo é você ser claro com seus pontos de verificação. O bom é seguir todos esses passos direitinho e fazer um cenário de teste ok. Porque muitas vezes por conta do tempo ou por muita demanda, as pessoas elas não se preocupam tanto em fazer cenário de teste ou testar muitas vezes. Porém, isso pode dar um bug ou um problema muito grande lá na frente quando o programa já estiver em linha de produção. Então, por isso que é muito bom seguir todos esses passos e fazer o cenário de teste. Bom, vou falar para vocês sobre a documentação de um projeto de rede. A documentação do projeto de rede, ela deve descrever os requisitos do cliente, explicar
como o seu projeto vai ajudar no que os clientes estão pedindo, como que vai atender aquilo que os clientes querem. Deve documentar a rede atual, detalhar o projeto lógico e físico e também informar quanto aquilo vai custar, né, os custos previstos. É basicamente isso, uma documentação de um projeto de rede. Agora eu vou estar explicando para vocês como elaborar um RFP. Um RFP, ele é um documento elaborado para as empresas fazerem aquisição de outros produtos ou outros serviços. Um RFP, ele deve conter elementos fundamentais para uma tomada de decisões e também deve definir quais vão ser os riscos, mas também quais vão ser os benefícios. Um RFP, ele busca desenvolver uma solução junto com os seus fornecedores. Os fornecedores têm que estar à altura de quem está desenvolvendo esse RFP. Por isso que, antes de tudo, antes de começar, você deve certificar com a empresa que você vai estar trabalhando. Então, você tem que pegar os históricos dessa empresa, você tem que avaliar a capacidade financeira dela, você tem que avaliar também a capacidade técnica dessa empresa que você vai estar trabalhando junto como sua fornecedora. Basicamente, para você desenvolver um bom RFP, você tem 3 regras que você deve seguir. A primeira é que você deve envolver as pessoas certas. Essas pessoas, elas vão dizer o que elas pensam, o que elas sofrem, o que sentem, e daí, a partir disso, você deve verificar quais são as soluções possíveis para enfrentar o problema que essas pessoas estão passando. A segunda regra é que você tem que dar um caráter objetivo para essas questões. Não é só apenas solucionar esses problemas, mas sim solucionar os problemas tais como o mercado de trabalho solucionaria, como ele veria melhores práticas para soluções desses problemas. E a última regra é sobre o contrato. Contrato, né, vai ser tudo aquilo que você disse e fez, né, que você disse que ia fazer e fez, que o seu cliente pediu, depois vai ser juridicamente considerado para que isso possa fazer parte de uma relação comercial objetiva. Então, você disse, olha, a gente vai fazer isso e isso, nós vamos montar tal coisa. Aí o seu cliente falou, tá bom, então eu quero isso, isso e isso. Então, vocês vão assinar um contrato, depois isso vai ser juridicamente analisado, né? Para daí vocês formarem uma relação comercial objetiva. Explicando para vocês como fazer um projeto de rede. Ou seja, quais são as seções que você deve seguir, que você deve colocar tudo bonitinho para ter um ótimo projeto no final. Você deve começar com um resumo executivo. Mas o que seria isso? Nada mais é que uma página apenas, colocando todos os tópicos principais do trabalho, todos os seus objetivos. E depois você deve fazer um parágrafo com a descrição do objetivo principal do seu projeto. Depois que você fizer isso, você deve pensar, mas uma empresa vai ficar mais competitiva com o seu projeto? O que vai favorecer para a empresa esse seu projeto? Você deve pensar muito, não só no que você está criando, mas sim como vai ficar na percepção de quem vai estar usando esse projeto de rede. Então, você deve fazer isso em apenas um parágrafo, para não ficar muito cansativo, porque esse documento do projeto de rede é muito, muito longo. E você deve mostrar ao leitor que você sabe o que você está mexendo. Como você está fazendo, você tem que entender muito bem do que você está comprometendo e mostrando para ele. O que essa nova rede vai afetar para a empresa?
Um exemplo, eu criei aqui uma LAN e esse projeto vai desenvolver essa LAN e como que ela vai suportar a estratégia de mídia de alta banda larga ou de baixa banda, mostrando o que ele vai ganhar e o que ele vai perder. Você deve ter um diálogo muito bom com o seu cliente, porque ele pode estar topando fazer uma coisa que vai só acrescentar no seu projeto. Mas o que você acha que deve melhorar? Como que deve ser feito? E o estado da rede atual usa um mapa de um alto nível, ou seja, um detalhamento bem maior. Ele vai mostrar a estrutura do projeto em passo a passo. E depois você vai mostrar os firewalls, o VPNs, tudo isso é muito bom você estar fazendo juntamente com esse mapa. Você deve colocar um projeto lógico, ou seja, o padrão no qual o meio da rede está conectado no computador. Qual a rede o usuário vai precisar para conectar o seu computador e um modelo de endereçamento para conseguir acessar aquela rede. Também um modelo de nomes aos dispositivos e dispositivos da rede. E uma lista de protocolos de roteamento também, para ele ver, e também uma recomendação desse protocolo. Também vai colocar planos com os fornecedores e provedores dos serviços para instalação de enlaces, ou seja, de serviços dessa rede. E você vai colocar também as recomendações da implantação da gerência dessa rede, fazendo com que crie uma estrutura cheia de recomendação, cheia de protótipo. E você vai colocar esses planos para informar que o usuário e o gerente sobre o projeto. E você vai colocar também outro plano para a implementação da parte administrativa, ou seja, para a rede e usuários. Você deve fazer também o escopo do seu projeto. Como assim? Você vai falar o tamanho, você vai falar se é uma extensão nova ou você está apenas complementando esse projeto. Você deve falar que tudo aquilo que você não incluiu no seu projeto. Eu não coloquei isso por causa dessa tal consequência. Tudo você deve incluir. É muito bom quando a empresa recebe tudo detalhadamente, pois ela está tendo uma verificação de tudo que foi feito, quem é você, né? A segurança que você passa para a empresa também é de suma importância. E também os requisitos de design, os de técnicos e os de negócio. Você tem que listar os objetivos necessários e técnicos em ordem. Em ordem é uma prioridade. E você deve colocar os objetivos que estão relacionados, eles vão estar disponibilizando, eles vão estar tendo um alto desempenho e também eles devem estar com uma alta segurança. E também ele vai mostrar tudo que o cliente vai perder, ou seja, ele vai estar perdendo isso, mas ele vai estar ganhando aquilo. Colocar quais produtos para a segurança desse projeto, ou seja, um resumo das políticas de segurança do projeto e também dos procedimentos que você usou. E um projeto, se você fizer um projeto que tenha um protótipo, você coloca o protótipo, faz os objetivos e os testes feitos, os resultados alinhados, tudo bonitinho para que o cliente também fique por dentro de todos os testes, se deu errado, se não deu. E você deve ter um plano de implementação, ou seja, você vai recomendar sobre a sua implantação da rede. Assim você vai criando um cronograma, passo a passo do que foi feito e do que o cliente também pode acrescentar depois. Explicando para vocês como fazer um projeto de rede. Ou seja, quais são as seções que você deve seguir, que você deve colocar, tudo bonitinho para ter um ótimo projeto no final. Você deve começar com um resumo executivo. Mas o que seria isso? Nada mais é que uma página apenas, colocando todos os tópicos principais do trabalho.
todos os seus objetivos. E depois você deve fazer um parágrafo com a descrição do objetivo principal do seu projeto. Depois que você fizer isso, você deve pensar: mas uma empresa vai ficar mais competitiva com o seu projeto? O que vai favorecer para a empresa esse seu projeto? Você deve pensar muito não só no que você está criando, mas sim como vai ficar na percepção de quem vai estar usando esse projeto de rede. Então você deve fazer isso em apenas um parágrafo, para não ficar muito cansativo, porque esse documento do projeto de rede é muito longo. E você deve mostrar ao leitor que você sabe o que você está mexendo, como você está fazendo. Você tem que entender muito bem do que você está comprometendo e mostrando para ele. O que essa nova rede vai afetar para a empresa? Um exemplo: eu criei aqui uma LAN e esse projeto vai desenvolver essa LAN, e como que ela vai suportar a estratégia de mídia de alta banda larga ou de baixa banda